Boa noite, tudo bem? Eu sou Diego Fortunato, administrador aqui da página Conservadorismo Adventista, e eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre algo que eu postei ao longo desta semana. No início da semana eu fiz uma postagem com um vídeo lá de uma programação que ocorreu há 8 anos atrás no UNASP, ou seja, há quase uma década. Algumas pessoas têm me questionado o porquê de ter pego um vídeo tão antigo para usar nesse momento. E me questionaram por que eu não estou falando de algo que ocorre agora, mas eu precisei voltar no tempo e pegar algo que aconteceu lá atrás. Bom, vocês viram a postagem que eu fiz. Eu fiz uma pergunta nessa postagem. Quero saber quem é o culpado ou quem são os culpados por tudo que acontece dentro do UNASP hoje. Se você prestar atenção ou parar para pensar um pouquinho, você vai entender que há 8 anos atrás, aquele evento ali que já vinha ocorrendo já há alguns anos, temos vídeo de 10, 9, 8 anos atrás, sobre desfiles de moda dentro do UNASP, eles nos mostram um pouco da realidade que nós vivemos hoje. Eu explico o porquê. Hoje nós vivemos numa época, de adventistas subversivos, ou seja, uma época de subversão dos valores cristãos, dos valores adventistas e a subversão total da nossa identidade. Eu pergunto a vocês, isso ocorre do dia para a noite? Será que se eu chegar aqui hoje e fizer uma declaração polêmica, eu vou estar mudando a concepção geral e o pensamento das pessoas que estão dentro da igreja? Muito provavelmente não. Essa subversão ela já ocorre há alguns anos e ela já veio ocorrendo no UNASP já há muito tempo. Perceba, um desfile de modas ocorrendo dentro do UNASP há 8 anos atrás. Quem é que estava estudando no UNASP há 8 anos atrás? Pastores, departamentais, líderes de campo, professores, esposas de pastor, administradores, contabilistas, enfim, uma série de líderes de diversos setores de dentro da igreja estavam sendo naquele momento ali doutrinados a enxergarem desfile de moda como algo normal dentro do UNASP. Nossa, maravilhoso, desfile de modas bonitaço, lindo, as pessoas estavam ali muito bonitas, muito bem trajadas, conforme a moda do mundo. E aí eu fiz uma pergunta bem sincera. Se você pegar qualquer uma daquelas pessoas que estavam ali, que participaram daquele evento, que se alegraram com ele, que acharam ele lindo, maravilhoso e etc., e mostrar para eles hoje textos do Espírito de Profecia que falam sobre reforma no vestuário. Mostra os textos bíblicos que falam sobre a necessidade de se vestir decentemente, diferente do padrão de vestuário do mundo. Será que estas pessoas, estes líderes hoje, que estavam lá dentro do UNASP e viram aquele desfile de modas, eles aceitariam hoje a repreensão do Espírito de Profecia sobre a necessidade de se vestir de forma adequada, de forma ordeira e de forma decente nos cultos e no dia a dia? Será que eles aceitariam essa repreensão? Eu tenho uma leve dúvida, uma leve para não dizer uma grande dúvida, e eu penso que certamente eles não aceitariam, porque eles não aceitam hoje. Ao longo de anos nós temos visto o UNASP com uma série de abominações, não só o UNASP, uma série de abominações ocorrendo em diversas universidades adventistas. Eu estudei no IAN na Bahia 10 anos atrás. Existem coisas maravilhosas que ocorrem dentro do internato, dentro do ambiente ali da faculdade. Existem momentos muito bons, espiritualmente muito bons. Geralmente você pega ali, por exemplo, eu uso o exemplo do UNASP porque ele é a maior universidade aqui do Brasil, tá? Quando você vê o UNASP ali, você percebe que os alunos eles estão ambientados, ou eles estão acostumados a terem os melhores pastores, os melhores doutores e os melhores pregadores pregando nos finais de semana. Então, ao longo dos finais de semana, todo sábado, existem cultos maravilhosos com mensagens poderosas sendo pregadas. Mas ao longo da semana, uma série de abominações vão sendo pregadas e perpetuadas,
de forma que a moldarem a percepção que os alunos têm, né, destas coisas do mundo, por exemplo, no caso da moda. E eu não quero tocar só no assunto da moda. Eu pergunto para vocês quem é o responsável por ver esse tipo de coisa, por ver esse tipo de abominação, mas ficar quieto, se omitir. Por exemplo, hoje você tem uma série de abominações ocorrendo lá dentro do Unasp Hortolândia, com aquele resenha. Você vê ali culto só com rap, temas polêmicos, né? Balada gospel, sem sermão, sem nada tradicional. Enfim, uma série de situações acontecendo ali dentro e ninguém se responsabiliza. E estas abominações que ocorrem hoje lá dentro estão moldando a mente e os corações das nossas futuras lideranças, dos nossos futuros pastores, dos nossos futuros presidentes, dos nossos futuros professores de universidade, dos futuros professores de escola adventista, dos futuros administradores de campo, dos futuros contadores, enfim. Então nós temos visto que ao longo do tempo, dentro do UNASP, dentro das faculdades adventistas, uma série de conceitos estão sendo estabelecidos ali como normais, uma série de abominações totalmente condenáveis pelo espírito de profecia, totalmente condenáveis pelos princípios bíblicos. E estas subversões estão emergindo hoje descaradamente. Porque quando um adventista subversivo surge e diz que, por exemplo, homossexualidade não é pecado, isso aí ele aprendeu lá dentro. Porque lá dentro tem doutor ensinando que isso não é pecado. Porque eu já mostrei aqui na página, esposa de pastor, esposa de doutor, doutora em língua portuguesa, usando linguagem neutra, professora do UNASP. Quando você tem, por exemplo, um Tiago Arraes da vida debochando, descartando totalmente o espírito de profecia, dizendo que atira ele no filtro do evangelho e não sobra nada. Você acha que ele aprendeu aonde? Ele aprendeu na rua. Não, ele passou anos sendo doutrinado. Talvez os melhores anos da juventude adventista gastos dentro de um internato, dentro de uma faculdade, os melhores anos onde eles iriam se divertir, aprender, crescer espiritualmente, se desenvolver, são substituídos pelo quê? Pela subversão que ocorre lá dentro. E aí eu pergunto a você, quem é o culpado disso tudo? Ou quem são os culpados? Quem é que vai se responsabilizar por esta geração subversiva que sai de dentro das nossas universidades? O adventista subversivo faz todo o seu trabalho lá de dentro do UNASP. Vocês sabem quem é? Já botei a cara de um deles aqui. Vocês viram, vocês têm noção. Canta em grupo, pago com o dinheiro da instituição. Vocês veem aí uma série de abominações que ocorrem direto e reto. Eu não preciso citar nomes aqui. Vocês veem deturpação na música, deturpação no culto, deturpação de liturgia. Tudo aquilo que não presta. A atualização agora da Bíblia, a moda é atualizar a Bíblia. E aí eu te pergunto, onde é que essas pessoas aprendem isso? Por que você não pode falar, você não deve falar? Eu fiz uma postagem aqui no outro dia, contando a história de um rapaz que foi para lá fazer teologia. Lá dentro do seminário teológico, conheceu um doutor em teologia, eu não posso dar o nome dele aqui. Um doutor em teologia disse para ele que não tinha problema nenhum ele ser homossexual, que ele deveria aceitar quem ele era. O rapaz largou a esposa, largou a igreja e hoje vive uma vida com um outro parceiro do mesmo sexo. Aprendeu lá dentro do UNASP com um professor, um doutor em teologia, dizendo para ele que não tinha problema nenhum em ele ser um homossexual, porque Cristo o aceitaria e o salvaria da mesma forma. Uma série de pastores, e vocês têm relatos aqui, se vocês prestarem atenção naquilo que é comentado nos vídeos, nas publicações, uma série de pastores de igrejas locais dando alerta já para os seus membros. Não enviem os seus filhos para o UNASP, não enviem seus filhos para a escola adventista, para a universidade adventista, se não quiser perder os seus filhos, porque saem lá de dentro doutrinados, politicamente doutrinados. O curso de jornalismo do UNASP é um horror. Um horror. Você entra ali, professores militantes de causa política, professores militantes de esquerda,
Tá? Você entra lá, entra no perfil, dá uma stalkeada, perfil de professor do UNASP, batendo foto abraçado com um político do PSOL. Perfil de professor do UNASP batendo foto com um político do Partido Comunista Brasileiro. Estão lá doutrinando literalmente. Aí você pega ali um herege como o Edson Nunes, que vem dizer que o mundo seria melhor se todos nós fôssemos feministas. Falar do espírito de profecia não fala, mas para doutrinar politicamente são os primeiros. Fazem esses programas absurdos e bizarros. Então eu pergunto a vocês de quem é a culpa, quem é que vai se responsabilizar pela próxima geração de líderes adventistas que estão tendo a sua mentalidade deturpada dentro dos nossos seminários, dentro das nossas universidades. Tem o adventista subversivo sendo financiado aí pelo movimento Kinship, o movimento gay lá dos Estados Unidos de adventistas gays, o movimento dissidente que foi processado pela igreja na América, mas que financia em dólar, né, o trabalho do subversivo e de outras inúmeras páginas aqui. Gay Adventista, Sou Jovem Adventista, Marias e Madalenas e etc. Uma série de páginas financiadas, direta ou indiretamente pela Kinship, fazendo este trabalho de doutrinação política. E saem de onde? De dentro das nossas universidades. Pessoas que aprendem lá dentro, que saem das suas igrejas locais, como bons cristãos, como bons líderes de jovens, como bons líderes de igreja local, e chegam lá dentro do UNASP e se perdem totalmente. E quando eu falo UNASP, eu estou usando de forma geral as universidades adventistas aqui no Brasil. IAN, IAP, FAAMA, FAD Minas, todas elas. Eu tinha um amigo muito querido, que era um bom adventista, eu já disse para vocês, era um bom adventista. Tinha problemas de caráter, como qualquer outra pessoa. Foi lá para dentro do UNASP, se transformou, enlouqueceu, se perdeu na loucura da política. Passa o dia inteiro só fazendo guerra de política, reclamando do presidente, batendo no outro presidente, fazendo campanha para um, odiando o outro, enfim. O dia inteiro só fala isso, é uma esquizofrenia, uma histeria terrível. Política aprendeu onde? Dentro do UNASP. Dentro daquele ambiente ali. Ah, mas você não pode falar, porque a nossa instituição, você está expondo a instituição, e blá blá blá, e blá blá blá. Sim, e vocês estão vendo uma série de abominações que ocorrem lá dentro, isso sem falar do que acontece no dia a dia. Casais amaziados vivendo e dormindo junto, poligamia, orgia, tá? Homossexualidade fervilhando dentro do campus. Pessoas de todo tipo ali dentro. Os adventistas que deveriam estar ali como luz do mundo, tendo um refúgio ali para se prepararem para a missão, não. São doutrinados, são ensinados nas piores práticas e muitas vezes saem de dentro de uma universidade adventista muito piores do que entraram. Quem é que vai se responsabilizar por isso? Tem uma turma de teologandos no UNASP que tu conta nos dedos ali quem é que está preparado para a missão. Uma turma de teologandos de 80 formandos, tira ali 3, 4, 5 no máximo, que estão verdadeiramente preparados para a missão. O resto tudo perdido na loucura da política. Tudo perdido com ideias subversivas. Eu não estou falando nenhuma loucura, você que é líder, que é presidente, que é departamental de campo, você já viu, você já buscou, você já percebeu. E aí fica a pergunta, quem é que vai se responsabilizar pela próxima geração de adventistas que está sendo destroçada lá dentro? Eu posto vídeo aqui quase todo dia. Vocês veem aí todo tipo de abominação. É a igreja botando rap em música. É pastor que toca rap. É a igreja ali celebrando com um show de luzes parecendo uma boate. Programação de Natal. Vocês veem tudo isso e mais um pouco. E quem é que se responsabiliza por isso? Porque temos líderes omissos e carnais liderando muitas de nossas igrejas. Por quê? Porque aprenderam a ser carnais e omissos lá dentro da universidade. Lá dentro do UNASP e das demais universidades adventistas. E vão continuar a reproduzir mais líderes carnais e omissos. É inadmissível que uma faculdade adventista promova balada gospel, promova culto só com rap, promova mesa redonda
com líder subversivo. E vocês estão vendo isso e deixam acontecer. E aí o camarada se forma e vai lá falar bobagem na internet, está tudo certo. Aí ele vai lá e faz um sermão como o Andrei Masson fez, totalmente politizado, totalmente esquerdizado, totalmente politizado, travestiu toda a pauta política da esquerda em um sermão em uma igreja adventista no sábado de manhã, e está tudo certo. E ninguém faz nada, e ninguém fala nada. O troço está virado na casa da mãe Joana e está tudo bem. Olha, irmãos, é difícil. As pessoas ficam bravas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se expor pecado atrapalha a obra, o próprio Deus, o próprio Senhor dos Exércitos, o próprio doador da vida atrapalha a obra. Quando expõe o pecado de Israel, quando expõe o pecado da maior parte de seus líderes e profetas, registrados para que o mundo inteiro visse como é corrompido e mau o coração humano. Eu espero sinceramente que se levantem homens de caráter e de dignidade dentro das nossas uniões, das nossas sedes de associação, da nossa divisão, enfim, para darem um basta a toda a loucura que está ocorrendo, porque já perdemos uma geração de pastores, uma geração de líderes, e vamos perder as gerações seguintes, porque estão sendo doutrinadas nas más práticas, nas más obras e em tudo aquilo que o Espírito de Profecia condena, dentro do nosso seminário. Enquanto as nossas universidades estiverem visando única e exclusivamente o lucro e não o desenvolvimento espiritual dos alunos, estaremos fadados ao fracasso, à derrota e à destruição da nossa fé e da nossa identidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e abençoe cada um de vocês. Meu desejo para essa noite. Fiquem na paz.